que diz o seguinte: ordenações humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Pedro 2,13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem, jamais. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por ordem ao amor. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faça, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos de que na terra, e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda, então, de semelhante verdade e submete as ordenações humanas por amor ao Senhor divino. Eu costumo sempre dizer que Jesus está no leme, diante de todas as situações. E nesse instante, então, vamos elevar os nossos pensamentos a esse mestre querido, que está no leme desse planeta, que está no leme das nossas vidas, mesmo diante do mar revolto, das tempestades, das ondas altas, do vento forte. Jesus está no leme, sereno e tranquilo, nos trazendo a tua paz, nos convidando à serenidade, nos convocando à transformação. Mestre querido, que nesse instante, aqui reunidos em teu nome, onde cada um em seu lar, da forma que dá, nesse momento onde o isolamento social é a única opção que temos para estarmos protegidos diante da falta de proteção maior, que está quase a caminho, mas ainda não chegou. E assim, Senhor, a nossa casa se engrandece mais uma vez, nessas reuniões virtuais que é possível realizar, porque temos a certeza de que o teu amor se fará entre nós em cada minuto de nossas vidas e não nos faltará agora, quando em teu nome estamos reunidos, Senhor, para buscar no teu evangelho um pouco mais de conhecimento que nos trará a aquisição maior, Senhor, em nossas vidas, fazendo-nos vivermos de uma forma mais tranquila, mais confiante, com mais fé, com mais serenidade. Jesus querido, nesse instante nós te pedimos que alcance cada coração que sofre, cada criatura que nesse momento passa por aflição, por sofrimento, por dificuldade moral, física, espiritual, material. Cada um de nós, Senhor, tem uma dor. Cada um de nós suporta essa dor de forma diferente. Uns sofrem muito e outros, com mais fé, enfrentam as dificuldades e tudo passa. Tudo passa e tudo passará sempre. E é pensando nisso, pensando no teu amor por nós, na tua compaixão, na tua misericórdia,
por todos aqueles que sofrem e que gemem, que nesse momento, Senhor, nós reforçamos o nosso pedido. Nós engrossamos as fileiras de petição, Senhor, em benefício de todos aqueles que passam por alguma situação nesse momento. E queremos também te pedir que inspire o nosso irmão Edson, que hoje nos trará a parábola do semeador. E com certeza muito ensinamento para agregar a tudo aquilo que temos aprendido e fazer com que a nossa fé seja gigante, que a nossa vida, Senhor, fique na tranquilidade, na paz, na certeza e na coragem, Senhor, que temos que ter para enfrentar as dificuldades da vida. E assim, Pai querido e amado, em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos espíritos queridos, benfeitores que nos assistem, do nosso patrono Júlio Olivier, nós queremos pedir permissão, Senhor, para darmos por iniciada a nossa reunião nesta noite abençoada de hoje. Graças te damos, que assim seja. E assim passamos a palavra ao nosso irmão Edson, que vai nos trazer um conteúdo muito interessante da parábola do semeador, para que a gente possa aprender um pouco mais. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Você está mudo, Edson. Agora foi. Vamos falar então hoje sobre a parábola do semeador. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Essa parábola está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6, onde fala do sede perfeitos. Quando se fala em parábola, todos nós indagamos por que Jesus falava por parábola. E o que é parábola? Parábola é essa narrativa alegórica, figurativa, que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia com alguma coisa. Jesus falava por parábola exatamente para falar a linguagem do povo que o cercava, do povo da sua época, que tinha pouco entendimento, eram pessoas simples, de menos cultura. Por isso que Jesus, ao falar ao seu povo, ele falava por parábolas, para que desse um entendimento maior às pessoas, com comparações, com analogias das coisas do dia a dia. E entre as muitas parábolas que Jesus nos trouxe, existe a parábola do semeador, em que Mateus descreve a expressão de Jesus ao povo que o cercava. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, logo careciam de
profundidade e a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secavam. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra parte das sementes finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando umas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. E Jesus conclui: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus 13, capítulo 13, versículos 1 a 9. E o que significa essa parábola? O que Jesus quis dizer com isso? Mais adiante, ainda em Mateus, Jesus fala: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. É aquele que escuta, mas não ouve. Aquele que não dá atenção ao que lhe falam, ao que a boa nova lhe fala. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, em sobrevindo reveses, perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. São aqueles que não suportam as perseguições e os reveses da vida, não têm fé, embora se alegre no primeiro momento, abandona os conselhos. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Neste momento, Jesus fala àqueles materialistas, aqueles que dão mais importância aos bens materiais, aos bens terrenos. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Esta palavra ainda está registrada em Mateus, capítulo 13, mais à frente, nos versículos 18 a 23. Esses conselhos de Jesus que davam ao povo da sua época e que reverbera até nós, faz a todos pensar. O que Jesus quis dizer com isso? Quis chamar mais uma vez a atenção das coisas que devem ser semeadas e cultivadas com o coração e não de forma passageira, de forma sem importância, como muitos de nós até hoje ainda não dá atenção. Esse conselho que Jesus deu no momento em que falava ao povo à beira do mar, sentado sobre a barca, fazia o povo pensar, mas na sua ignorância muitos deles não entendiam. Por isso é que Jesus falava de forma mais simples, de uma forma mais suave, de uma forma que pudesse aquele povo entender um pouco mais as coisas do Espírito. E a nós também Jesus fala até hoje, com parábolas, entre elas a do semeador. E o que é a semente?
o que são as sementes? Quem são os semeadores? Nós temos que, aos poucos, entender a expressão do Mestre, quando ele, com uma forma tão simples, com uma forma tão figurativa, nos traz pensamentos tão importantes que nós nem sempre prestamos a devida atenção. As sementes todas são a boa nova, as lições do Evangelho que ele mesmo trouxe na segunda revelação. Essa revelação que veio humanizar as coisas divinas que até então estavam duras, rígidas da primeira revelação de Moisés ao povo judeu. Mas essa boa nova, essa segunda revelação das coisas divinas, ainda permanecem entre nós sem nós entendermos muita coisa. Às vezes queremos indagar por que Jesus falava assim de forma tão figurativa, por que não falava diretamente? Naquela época, àquele povo, era muito difícil falar em forma filosófica, na forma da elevação cultural, da elevação espiritual que Jesus tinha. Então, agora nós estamos vivenciando a terceira revelação. E Kardec, no capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6, interpreta um pouco mais essa parábola, falando não mais só aos cristãos, falando em especial a nós, os cristãos espíritas. E nós que muitas vezes deixamos as sementes serem consumidas pelos pássaros, não damos atenção do que os ensinamentos nos revelam. Muitas vezes lançamos a semente dos ensinamentos cristãos em terra pedregosa e ali, não tendo uma terra fértil, logo a semente não consegue germinar e não viceja em nossos corações. E ainda caminhamos mais, muitas vezes, e semeamos esses ensinamentos por entre os espinheiros. Uma terceira etapa da nossa desatenção com as coisas divinas, com os ensinamentos da Boa Nova que Jesus deixou há 2000 anos entre nós. E ainda hoje, infelizmente, a humanidade não entende e não coloca em prática, sabendo que se quisermos nos esforçar em lançarmos as sementes em terra fértil e fazer com que essa semente seja cuidada, semeada com carinho, com amor, distribuindo, na realidade, as sementes do amor, da caridade, da fé, da solidariedade, nós vamos fazer essa semeadura produzir 100, 60, 30%, muito mais, toda vez que nós quisermos, então, colocar amor na nossa semeadura, lançar cada semente na terra fértil dos nossos corações e do coração do nosso semelhante, da nossa humanidade. Kardec, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá que a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem aproveitados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá? Kardec também, na terceira revelação, na nossa doutrina de amor e de caridade, chama atenção a todos nós que abraçamos essa doutrina e que muitas vezes não aproveitamos os ensinamentos do Evangelho como deveríamos. Deixamos passar, deixamos lançar
essas sementes da boa nova, da felicidade, em terreno que não é fértil, sem atenção de nós, os semeadores. Kardec começa então a nos indagar: que tipo de semeador somos nós? Será que estamos, na realidade, fazendo bom uso da nossa semeadura, das sementes do Evangelho que foram colocadas em nossos espíritos, em nosso conhecimento? Nós que já passamos por tanta ignorância, tanto sofrimento no passado, resolvemos abraçar essa doutrina, mas muitas vezes queremos apenas ser sementes lançadas ao léu, sem a maior atenção, como ela precisa ser. E Kardec continua: não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Aqui Kardec fala especialmente a nós, os cristãos espíritas. E todos nós devemos entender e nos caracterizar como espíritas cristãos, porque o espiritismo, como sabemos, é o cristianismo redivivo, revivido em nós, ou redivido em nós. Não tenhamos, portanto, nenhuma hipótese de esconder que somos espíritas cristãos. Outras formas de nos entender espíritas, muitas vezes, não demonstram a verdadeira lição do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita, do que são verdadeiramente, ou devem ser verdadeiramente, cada um de nós espíritas. E aqui, então, Kardec chama a atenção dos espíritas, já que ele foi o codificador dessa terceira revelação divina trazida à humanidade. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos? Olhem bem a pergunta que Kardec faz. As três primeiras formas de lançamento das sementes nos nossos corações, no coração da humanidade, por nós que abraçamos a doutrina espírita, muitas vezes tem essa desatenção, onde ele nos simboliza muitas vezes como aqueles seres, aqueles religiosos que mais se apegam aos fenômenos materiais e não prestam atenção às consequências, aos fundamentos, às finalidades dos fenômenos espirituais, porque neles mais não vem do que fatos curiosos. Muitos de nós ainda se abraçam nos fenômenos espíritas, queremos dar muita atenção, queremos ter a atenção da espiritualidade para os nossos desejos, para as nossas curiosidades. E não colocamos a verdadeira semente do amor em nossos corações e no coração da humanidade. Aqui, Kardec fala ainda, comentando esse trecho dos Evangelhos de Mateus, os Evangelhos de Jesus, escritos por Mateus, os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e tão indiferentes quanto eram. Aqui, Kardec ainda nos dá um puxão de orelha. Aqueles que querem se dizer espíritas, cristãos, mas na realidade só querem saber do lado glamouroso, do lado brilhante das comunicações da espiritualidade para a Terra, pelas quais nós só nos interessamos muitas vezes quando satisfaçam a nossa imaginação, a nossa curiosidade,
aos nossos interesses pessoais. Mesmo com todo esse exemplo, com todas essas comunicações, o tempo todo, pelas obras da doutrina espírita, nos dizendo ao coração tantas maravilhas, como a doutrina nos diz, nós muitas vezes nos conservamos de forma frios, indiferentes, e não damos a seriedade, não colocamos em prática aquilo que, na verdade, a parábola do Mestre nos incita. Esses aqui se colocam aqueles que lançam a semente do Evangelho nos caminhos pedregosos ou nos caminhos que não produzem o fruto necessário. Tem aqueles também que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram. Os conselhos da espiritualidade, batem palma, admiram, se dizem espíritas, se dizem atuantes na causa espírita, no movimento espírita, mas para serem aplicados aos outros, não a si próprio. Aqui, Kardec, ao fazer essa pergunta, nos coloca na berlinda para sairmos mais uma vez de nós, colocarmos esses conhecimentos evangélicos que a doutrina nos revela mais uma vez, depois de termos sido aqueles cristãos ou aqueles pagãos lá de trás. E agora, revivendo o cristianismo de forma diferenciada, de uma forma mais humanizada, com a doutrina espírita, com a comunicação dos espíritos, nos dizendo tantas maravilhas, nós ainda não aplicamos devidamente esses ensinamentos e não saímos de nós próprios, do nosso egoísmo. Vejam bem que nessa curta comunicação de Kardec, nessa curta mensagem de Kardec aos espíritas, perdoem estarmos aqui batendo de uma forma muitas vezes duras aos ouvidos de nós próprios. Mas nós verdadeiramente precisamos nos abrir ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Colocar a semente em boa terra, não ficar espalhando ela de forma desatenciosa, jogando-a aos pássaros do caminho, aos terrenos pedregosos ou de espinheiros que não frutificam e não fazem reproduzir aquilo que Jesus nos ditou há 2000 anos atrás. Façam isso. Quem tem olhos de ouvir, que ouça. E nós já temos olhos abertos na primeira revelação, por onde passamos, na segunda revelação, onde também já passamos, e agora nessa terceira revelação, que abre mais uma vez nosso espírito ao entendimento das coisas espirituais, da necessidade de nos colocarmos para semear para o coração do nosso semelhante, nós ainda muitas vezes não sabemos ou não queremos distribuir as nossas sementes em terra boa. Kardec finaliza essa curta mensagem interpretativa da parábola do semeador, dizendo àqueles de nós que finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Essa é a mensagem de Jesus verdadeira que Kardec nos lembra no capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para que coloquemos nessas sementes, e essas sementes em terra boa, em terra em que possa frutificar, onde possam render tanto quanto possível, 100%, 60%, 30%, que seja, o mínimo que seja,
das nossas sementes do coração, das nossas sementes dos ensinamentos cristãos, se pudermos distribuir com amorosidade, nós vamos colher frutos de amor. Vamos distribuir também frutos de amor, de caridade e de fé. É curta a mensagem, muitas vezes pode parecer dura a mensagem, e eu peço que nos desculpem por trazermos uma palavra assim, muitas vezes dura, mas importante para que nós muitas vezes despertemos desse nosso sono de trabalhadores que saem desatenciosamente distribuindo as sementes de forma não amorosa, não fazendo que elas caiam em boa terra e também que não produzam bons frutos para nós próprios, para o nosso semelhante, para a humanidade. Lembremos-nos, portanto, que nós já viemos desde o passado, vivendo experiências nas diversas reencarnações. Já fomos aqueles pagãos de outrora, já fomos tocados nos nossos corações pela primeira revelação mosaica, em que Moisés trouxe à humanidade a primeira revelação que todos conhecemos, que está lá no Velho Testamento da Bíblia Sagrada e que foi reformulada em termos amorosos por Jesus na segunda revelação, quando ele veio ao mundo como Espírito especialmente enviado pelo Pai para humanizar esses ensinamentos que até então tínhamos mal aprendido da primeira revelação. Nossos corações ainda estavam endurecidos e precisávamos de ouvir as lições parabólicas do Mestre Jesus. Essas fórmulas tão simpáticas, tão simples, tão suaves, de nos fazer entender como devemos interpretar as coisas divinas, como devemos chamar a atenção, como devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir e olhos para ver, fazendo com que essas sementes adquiridas nas inúmeras reencarnações passadas nesses períodos anteriores possam chegar até agora, neste momento em que abraçamos a terceira revelação, a revelação da doutrina dos Espíritos, e coloquemos em prática estes ensinamentos como verdadeiros semeadores da Boa Nova. Embora curta essa mensagem, eu vou aqui me permitir passar agora a vocês uma prece da subida do monte, já que nós anteriormente, e a maioria que está presente conosco ouviu e já ouviu as mensagens de Jesus na subida do monte, nós conseguimos captar uma prece que revela essa subida do monte, e eu vou pedir a cada um de vocês que quiserem acompanhar o texto que nós vamos colocar no vídeo e façamos todos essa prece silenciosa ou não, mas façamos com o coração, fazendo com que essa prece seja o refrigério que vai fazer com que essas sementes de amor que Jesus distribuiu na subida do monte, nas diversas hipóteses de fala por parábolas aos cristãos e a nós próprios, e que Kardec as trouxe para a terceira revelação nos também dar essas mesmas instruções. Eu vou colocar aqui a prece da subida do monte, e quem quiser ler, acompanhar, ou simplesmente ouvir, vamos juntos, então, fazer esta prece da subida do monte. Desculpe, mas eu não sou bom de interpretar aqui
a técnica, mas vamos lá. Acho que todos estão vendo, né? Prece da subida do monte rumo ao Pai. Confirmam que estão ouvindo? Estão vendo? Está vendo? Sim. Vamos então acompanhar a prece, que é muito bonita, Sim. nos faz relembrar a subida de Jesus ao monte, fazendo com que nós nos lembremos das bem-aventuranças e de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás. E agora vamos juntos cerrar nossos olhos, como que em prece, imaginar montanha bem alta e o Mestre Jesus em sua base, convidando-nos a segui-lo na sua escalada rumo ao alto. Toda a multidão seguindo-o em silêncio e nós no meio dela, como anônimos ansiosos pelas boas novas do Cristo de Deus, digno preposto do nosso Pai Criador. Ali, juntos ao lago do Tiberíades, ao pé do monte, mulheres, homens, idosos, crianças e nós, juntos, espalhados junto ao povo, estamos ávidos por ouvir o Deus encarnado, com seus ensinamentos arrebatadores, consoladores, amoráveis. E o pastor das almas, com sua tez serena, sua voz suave, seu caminhar silencioso e firme, convoca a todos, apenas com seus gestos simples, com suas mãos estendidas, a nos dizer: venham, venham todos que sois bem-aventurados, todos que vós, que sois pobres em espírito, que sois simples de corpo e alma, todos que sofreis as dores do mundo, que vos aliviarei. Segui-me nesta jornada que empreenderemos ao topo desta montanha, que representa as dificuldades a serem transpostas na caminhada de todos nós ao longo de nossas vidas. Enlevados com o convite, a turba o segue alegre, muda e silenciosa. O mestre dos mestres inicia a escalada, antes chamando-nos a todos a atenção para a base da montanha, formada há milênios pelos grãos de areia, humildes, superpostos um a um pela ação dos ventos e das chuvas, dia e noite. Silenciosos, unidos, serenos, sem falar de nossas dores, tampouco de nossos amores, seguimos nós. E o bom pastor convoca toda a multidão em mais uma de suas alegorias imaginárias, mas sumamente real e possível, para nos fazermos como os grãos do pé do monte, colocando-nos juntos, com simplicidade, humildade, deixando para trás nossas mazelas, nossas imperfeições, nossas desvirtudes. Sim, Jesus atenta-nos para a conquista das nossas virtudes, adormecidas, mas latentes, no fundo de nossas almas, e nos promete chegarmos a um reino de paz e harmonia. Conquistado o primeiro e básico degrau da senda das bem-aventuranças, todos conscientizados de nossa pequenez, humildade, simplicidade, o meigo Galileu nos acena para continuarmos a andança, rumo ao topo distante, mas previsível, vencendo novos desafios da estrada sinuosa e ignorada, sem olhar para trás, sem desistir ante as dificuldades encontradas, faça chuva ou faça sol. Convida aos aflitos de toda ordem, aos sofridos de todos os dias, aos desalentados da sorte que choram. Acena ao povo que o segue encantado, cioso que haverá a prometida consolação, que desanuviará nossas dores, sofrimentos e dissabores.
Sim, Jesus nos lembra e pede que tenhamos fé e esperança consoladoras, se vencermos resignados mais essas pedras do caminho, que nos provam as forças, a paciência. Seremos consolados, certamente consolados, de nossas aflições, adquiridas em nossas andanças do passado, esquecidas sabiamente para que avancemos sem olhar a elas. O mestre Nazareno amorosamente continua a nos acenar para a nova etapa da jornada, conquistada a humildade e a consolação dos postos de parada anteriores. Seguimos prestos, fronte erguida, olhos fixos no doce caminhante da paz à nossa frente. As curvas e sendas íngremes da subida não nos detêm. O cansaço não nos abate. As dores e aflições ficaram para trás. Chegados ao terceiro ponto da caminhada rumo ao topo, o humilde carpinteiro Galileu nos estimula à mansuetude, para que busquemos em nós a mansidão que nos levará a conquistar uma herança bendita de uma terra de paz e harmonia. Quem vencer essa etapa da estrada e seguir alegre e confiante nas promessas do meigo Rabi da Galileia, conseguirá ver e adentrar ao reino dos céus, que reconheceremos estava dentro de nós próprios e não sabíamos ou não queríamos ver. Observando-no sereno, o médico das almas, o advogado dos injustiçados, arregimenta-nos àqueles que temos fome e sede de justiça, aos que ao longo de suas experiências foram subjugados indignamente pelos poderosos maus e ambiciosos da terra. Prometendo-nos saciar com alimento do coração, descendentarmos-nos das sedes da justiça, devolvendo-nos o que de direito merecermos e conquistarmos com nossa perseverança, paciência, humildade, mansidão adquiridas nos passos anteriores das jornadas empreendidas anteriormente. Sim, obteremos uma resposta justa às nossas lutas resignadas. Seremos bem-aventurados. O Cristo de Deus, reconhecendo em nós dignos e persistentes caminhantes, que não se detêm ante os empecilhos interpostos à nossa frente, com suas mãos bondosas estendidas, nos chama a nova etapa rumo ao cimo da montanha, da nossa montanha, prometendo-nos novas bem-aventuranças, agora em especial àqueles que se condoam, que se compadeçam com a miséria, com as misérias do próximo. A nova parada da senda exigirá de nós, da multidão que o segue, um exame do nosso coração compassivo, aqueles que sabem ser misericordiosos, daqueles que colocam seu coração nas misérias alheias, como o bom samaritano, que não abandonou o viandante ferido no caminho e obteve misericórdia. Indaga o sublime Nazareno. Quem é pacífico? Quem sabe controlar suas inferioridades, suas agressões, seus melindres? Quem quer encontrar a paz, a pacificação para suas dissensões, para seus conflitos íntimos? Quem necessita de paz em seus corações confrangidos pelas lutas ingentes e derrotas impostas ou sofridas nas suas andanças passadas e presentes? E todos que se extasiam com a subida junto ao Mestre, ansiosos por paz de espírito, serenidade e felicidade tardias, respondem: sim, queremos paz. Chega de lutas árduas e desarrazoadas. Assim, o sublime pastor, reconhecendo em seus seguidores, discípulos de suas mensagens, os méritos à sétima estação da paz, a serem chamados filhos de Deus, dá acesso
nela a multidão que, alegre por nova conquista, passa a seguir o caminhante de amor para o topo da montanha, próximo, bem próximo de chegar. Ninguém tendo retrocedido na caminhada, todos nós, as ovelhas seguidoras do bom pastor, rumo ao seguro redil, rogamos humildes, pacientes, a esperada chegada ao reino dos céus, somente aberto aos que, perseguidos por causa da justiça, pacificadores, limpos de coração, misericordiosos, famintos e sedentos, mansos, aflitos e pobres em espírito, soubemos esperar as luzes da paz, do amor e da felicidade, que os braços do Pai nos espera. E nos encontramos, enfim, no ápice do Monte das Virtudes, com o amor feito realidade, o amor posto em ação, a caridade, sem a qual não há salvação. Que Jesus nos abençoe. Sim, seja. Maravilha, hein? Escutar essa palavra do semeador, escutar as bem-aventuranças, também aqui entregue para nós, através do nosso irmão Edson, que está se especializando nas bem-aventuranças, né, Edson? É. Que bom, que maravilha. Cada dia se superando. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Uma beleza, uma maravilha. Fez um bem enorme a mim e acredito que a todos. Acredito eu. Lindo. Com certeza, Paulo. Que bom que você está aqui. Paulo é um companheiro nosso da casa que estava resistente a entrar aqui já há umas 2 semanas, tentando, não conseguia. Hoje ele conseguiu e foi bem sucedido, né? Logo na... Não, já é a segunda vez que eu estou presente. Ah, sim, da semana passada eu não vi você. Eu estava presente. Ah, que bom. Eu consegui baixar o sistema, app. Eu não Ah, que estava ótimo. conseguindo. Que ótimo. Muito bom. Agora você não vai faltar mais, viu? Se Deus quiser. Deus quiser. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar ao Edson, contribuir? Está na hora. Agradecer ao Edson, né, Miriam? Edson, Agradecer ao Edson, né? Foi lindo demais, como sempre. As palavras dele são de enorme sabedoria. Palavras são de Jesus. Eu só estou interpretando para nós as palavras de Jesus. Essa que é a maravilha. E nós temos que lembrar dessa palavra muitas vezes. Precisamos sempre no nosso dia a dia. A palavra é de Jesus. Beleza. Isso aí. Toda honra e glória a Jesus, né? É a Ele que a gente tem que depositar a nossa gratidão. Fala, José Luiz, seu José Luiz. Foi uma ótima reflexão para nós espíritas, né? Muito, muito oportuno nessa fase de pandemia que muitos estão afastados, muitos estão perdidos aí, e foi uma ótima reflexão. Parabéns aí pela palestra e que Deus abençoe a todos vocês aí por esse trabalho maravilhoso. Continue assim, sempre. Obrigado. Nós agradecemos a sua participação, a sua presença, né? E tudo isso só pode acontecer graças à presença de todos, né? Eu achei muito interessante o conteúdo que o Edson nos trouxe e com relação à página de abertura, né? Dialogou bem o assunto, né? Achei muito bacana como que foi assim a inspiração da espiritualidade para a abertura dessa página diante do que Edson nos trouxe. Muito bom, excelente. A gente não trabalha sozinho, a gente tem toda uma condução aqui maior, né? Que nos encaminha para o tema, para o texto, enfim, para tudo que acontece aqui. E enquanto estamos aqui ouvindo o que o Edson nos trouxe na noite de hoje, todas as pessoas estão sendo beneficiadas, todos os presentes estão sendo visitados pelos benfeitores da nossa casa.
E todas aquelas criaturas que nos foi passado o nome, está aqui na nossa relação de pedidos. A gente sabe que toda casa espírita tem os encarregados, os espíritos encarregados desse trabalho, de receber esses nomes e de visitar e levar o amparo e o lenitivo das bênçãos de Jesus para cada um desses que sofrem. Então, cada nome que vocês me passam aqui durante a reunião, ou no Zap, ou durante a semana, todos esses nomes são realmente amparados, né? E, de acordo com a vontade de Deus, é atendido nas suas necessidades. Então, é só para esclarecer que nada fica perdido, né? Não é um trabalho desconectado, e sim super conectado com os nossos benfeitores que nos assistem, e por isso que nós estamos aqui já esse tempo todo, desde março, realizando esse trabalho, como se estivéssemos fisicamente juntos, né? Nós sabemos que o que nos envolve são essas ondas eletromagnéticas de vibrações amorosas que cada um de nós emana, da nossa alegria de estarmos aqui reunidos. Realmente, toda semana eu fico em um estado de alegria, de euforia, de gratidão por estar com vocês, por revê-los, né, por dar boa noite e por estar aqui representando a nossa casa. A Edna Mara está me mandando mais um nome, vou colocar aqui, viu? Com todo carinho. E alguém mais quer falar alguma coisa? Eu. Eu sou Inês. quem? Inês. Diga, minha querida, diga. Não, tudo maravilhoso, como já foi falado. Mas eu queria ressaltar esse modo calmo, tranquilo, sereno com que o Edson passou essa mensagem para nós. Nos fez ficar também tranquilos para poder meditar melhor, assimilar melhor. Muito bom mesmo. Porque sobre o que foi passado, não tem mesmo o que falar, porque são palavras de Jesus. Pronto. O mestre falou. É maravilhoso. Mas o modo com que foi falado, a calma, a síntese bem feita, valeu muito, ajudou muito, pelo menos a mim, para poder fazer uma reflexão melhor sobre tudo isso. Exatamente. E é nesse ambiente de calma, de paz, é que a espiritualidade vai atuando, vai visitando, vai levando um amparo, e nós estamos todos conectados, né? Como se fosse uma corrente fluídica, como se estivéssemos todos no mesmo salão, reunidos fisicamente. Isso muito bom. Propicia muito, viu? A mensagem trazida. Eu queria ressaltar, Miriam, Marisa está falando. Sim, eu estou ouvindo, a questão de nós pedirmos ao mestre que nos ajude, embora tantos percalços que nós estamos passando merecidamente, né, que nós sejamos sempre o terreno fértil e o bom semeador, né? Porque às vezes também nós nos culpamos muito, né, do passado, porque tivemos várias vidas erradas, mas, como o Edson falou aí, que me inspira muito, o que eu acho no Evangelho, o livro para mim que mais me toca a parábola, o capítulo do Consolador, né? Jesus chamando esse convite maravilhoso. Ele como semeador, né? Para que nós sejamos os terrenos férteis, né? Vinde a mim, vós que estáis fatigados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, eu passei momentos, como muitos de nós, talvez, muito difíceis, e eu encontrei assim, um conforto muito grande. E eu acho que é importante que a gente se faça o terreno fértil também, que a gente receba, porque nós nos acusamos muito, às vezes, nos mortificamos, nos rebelamos contra as injustiças, que achamos que somos
né? Pessoas maravilhosas, vítimas. Então, eu acho interessante que Jesus nos dá esse consolo que cala fundo no coração da gente e que realmente nos dá uma paz incrível. Mas nós temos, queria ressaltar, eu acho que todos não têm dúvida, sobre a questão da recepção, da terra fértil, de abrir os braços, da gente poder. Se a gente não abrir os braços para fazer a caridade, nós jamais vamos começar a receber, né? Porque é assim, só se recebe quando se abre os braços, quando se aceita o convite, vinde a mim. Só isso que eu quero falar. Nossa, perfeito, sua contribuição. Realmente, às vezes a gente se coloca muito na condição de vítima, né? E a gente tem que, Jesus disse, faça que o céu te ajudará. Então, façamos a nossa parte e confiemos nele, porque ele está no leme das nossas vidas, do nosso planeta. Nós não podemos esquecer disso. E a conexão com Deus, a conexão com Jesus, através da prece, da oração, do pensamento elevado, nós estamos propiciando um canal de abertura para que a espiritualidade venha em nosso benefício, né? Ao invés de nos revoltarmos, de ficarmos achando que nada tem solução, nós temos que pensar que tudo passa, tudo passará. E a confiança em Deus, a certeza de que tudo vai dar certo, mesmo que não seja da forma que nós queremos, tem que ter. Então, é essa coragem, essa fé, essa coragem que a fé nos oferece para não esmorecermos diante das dificuldades. Todos nós aqui passamos por dores. Não há ninguém nesse planeta que não passe por alguma dor, mas tudo passará. As dores são oportunidades de crescimento, oportunidade de ressignificação, de transformação. Então, fica assim também a minha contribuição. Tudo aquilo que o Edson colocou, que não precisava nem nenhum comentário. É só apenas mais uma contribuição para que a gente não esmoreça e que a gente abra os nossos corações como terra fértil para a gente deixar que Jesus faça esse plantio, né, da boa nova, da boa palavra, desse amor e que a gente vença, né? Com Jesus venceremos. Essa é a proposta que a doutrina espírita nos oferece, trazendo Jesus para as nossas vidas e fazendo-nos entender o nosso caminhar. Então, aqui está chegando mais alguns nomes. Cada nome desse eu colocarei aqui na nossa relação de pedidos. Podem ficar tranquilos, tá bom? Então, podemos caminhar para finalizar a nossa reunião. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não, né? Gostaria de falar apenas, Miriam, a todos, lembrar do nosso trabalho de atendimento fraterno. Todos nós sofremos e temos alguém, muitas vezes, que sofre ao nosso lado ou que nos pede socorro. Ainda essa semana, essas 2 últimas semanas, nós fizemos 2 atendimentos fraternos a pessoas que se agradeceram muito. Uma menina de 23 anos, de Campos, que conseguimos falar com ela e tranquilizarmos. É uma menina muito sofrida, que a nossa palavra no atendimento fraterno foi muito útil, creio, muito útil. A primeira, nossa irmã também, que teve o filho falecido há 8 anos e ainda está sofrendo muito pela perda, entre aspas, do seu filho. Para ela, uma perda, claro que para toda mãe é uma perda. Lembremos todos, então, de indicarmos aquelas pessoas que a gente conhece para falar conosco. A nossa irmã Laura é, vamos dizer assim, a pessoa responsável por receber de cada um de nós a indicação das pessoas que querem falar com os atendentes, né? Nós temos 4 pessoas que estamos disponíveis em alguns dias da semana e até fora desses dias marcados para conversar com essas pessoas no atendimento fraterno. Neste momento, muitas pessoas enfrentam
elevado sofrimento, né? Tentativa de suicídio e desejos de suicídio, desamor à vida, uma série de situações que nós podemos, mesmo sem ser da equipe do atendimento fraterno da casa, sermos esses bons semeadores daquilo que a gente conhece e conversarmos também com essas pessoas por telefone, ou se quiserem conversar com os atendentes que a casa tem, façam um contato com a Laura, a nossa irmã Laura, ou peça o telefone para alguém da casa, que a Laura vai, tá aí o telefone no chat aí, para agendar, Laura, o atendimento fraterno para quem precisa. Nós também precisamos. Alguns de nós também precisam de ser ouvidos, de falarmos, desabafarmos. E lembro aqui desse trabalho que a casa realiza. E lembro também, quero pedir ao nosso irmão Moisés, que é da Mocidade, saber se a Mocidade está realmente utilizando esse meio de comunicação, que é o nosso Zoom, né? A nossa casa está pagando uma mensalidade, então o tempo é liberado, não há mais necessidade de limite de 1 hora do tempo. Então, estimular os jovens para, nesse momento, estarem juntos, fazerem alguma reunião que se programa sempre para estarem juntos. Então, queria ouvir aí o Moisés, como o nosso representante da Mocidade, que está entre nós aqui, com a Ilana, para nos dizer como é que está sendo esse trabalho com a Mocidade, se realmente está surtindo efeitos, se tem gente se agregando ao trabalho, porque também isso é atendimento fraterno, né? Caridade é semeadura da Boa Nova. Moisés, fala para a gente alguma coisa. Oi, boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Tá. Então, a gente está fazendo a reunião de mocidade da mesma forma que a gente está fazendo aqui pelo Zoom. Né? Estamos fazendo aos sábados, junto com a mocidade do Vicente e a mocidade do Francisco de Assis. A gente está se juntando. E, assim, tem algumas dificuldades, porque várias coisas que a gente... várias atividades a gente fica limitado, né? Num grupo de mocidade, que a gente cantava junto, fazia dinâmica, a gente está bem limitado e tem uma certa resistência dos jovens de participar, né? A gente não tem a mesma interação, quiserem participar, né? A gente está com uma temática aí para esse mês do Setembro Amarelo. Vamos falar sobre depressão e suicídio, que tem sido muito comum entre os jovens. Né? E estamos acolhendo a todos, quem tiver nas suas famílias, conhecidos, jovens, podem participar. Tá? Eu frequentemente mando aqui no grupo, ou quem quiser procurar direto, perguntar lá no grupo, meu telefone está lá. Tá bom? Pode dizer também que está trabalhando na mocidade também. Quer falar aqui, complementar alguma coisa? A gente passou por várias dificuldades de adaptação, né? Porque a gente saiu do presencial para esse momento online, mas acho que agora, nesse momento, está ficando um pouco mais fácil tanto de conduzir e de sentir os jovens, apesar de ter diminuído bastante a quantidade de jovens, né? A gente percebeu que os mesmos jovens têm participado bastante, têm se aproximado bastante entre eles, né? A gente sente um carinho muito legal, inclusive alguns jovens estão se movendo mais para ter ideias, para chamar os amigos. A gente estava até conversando no grupo com eles aqui, né? E cada um ligar para 2 amigos, quantos amigos a gente vai poder acolher, né? Saber como é que tá, porque às vezes a pessoa não consegue, nem pode, já está de saco cheio da internet, né? Porque tem que estudar na internet, etc. Mas se sentir acolhido, se sentir lembrado, faz parte
também da mocidade. Então, a gente está tentando fazer esse trabalho, né, fora o online mesmo, né, o conectado, porque realmente eles nem todos estão conseguindo, né, estar juntos. Então é isso. Obrigada pela participação do Moisés e da Iliana, né? Um abraço para vocês, viu? Continue persistente aí, porque é assim mesmo. A gente vai chegar lá. Que ótimo. Então, depois da colocação de todos aqui, eu acredito que já tenha chegado a nossa hora de finalizar, né? Então, chegamos a... Miriam, vamos lembrar as nossas próximas palestras, nossos próximos estudos, para animar o pessoal para estar conosco nas próximas quartas-feiras, que não é só Edson, Miriam, que estão falando aqui. Temos boas palavras aí. No setembro amarelo aí, nós vamos ter certamente a palavra de conforto a respeito do tema que todos conhecem, não precisamos nem ficar repetindo, mas Miriam pode falar um pouquinho da nossa programação também. Na realidade, nós não teremos nenhuma palestra específica sobre suicídio no mês de setembro, mas os palestrantes vão estar contextualizando dentro do assunto a temática para a gente poder não se perder aí nesse contexto. Então, semana que vem, nós teremos um palestrante que é o Rafael Lavarini. Eu não sei se o Gustavo pode colocar aí o post que já está pronto. Não sei se o Gustavo está atento aí para isso. Surpresa dá sempre, peraí. Enquanto ele vai colocando, o Rafael Lavarini, ele é mineiro, mas ele reside em Pernambuco. Ele é palestrante nacional e internacional, fala muito bem sobre Paulo, né? Rafael Lavarini. Ele é orador espírita, escritor, e ele está vinculado ao grupo de amigos de Paulo, é voluntário divulgador Fraternidade Sem Fronteiras. Ele é mineiro e atualmente ele reside na cidade de Paulista, em Pernambuco. Ele é muito conhecido nas redes sociais, no Instagram, e ele vai falar sobre Paulo de Tarso e o movimento espírita na atualidade. Então, na próxima semana, nós teremos esse convidado. Para nós vai ser uma honra, né, tê-lo aqui conosco. Nós vamos divulgar aí durante a semana, eu vou estar mandando para vocês. E no dia 23/9, nós teremos a Gilsara Calil, que vai falar também um assunto muito interessante. Eu já até pedi para ela contextualizar a questão do suicídio, e ela ficou de colocar no assunto, no final da palestra, sobre isso. Ela vai falar sobre trabalhadores da última hora, como proceder. E no dia 30, nós teremos o Carlos Alexandre, aquele médico, né, que já falou aqui para a gente sobre o aborto no início de agosto. Ele vai falar sobre uma questão, estou vendo aqui, para passar logo para vocês, porque a gente ainda não fez o post dele, de divulgação. Eu me perdi aqui, já até falei, já passei depois eu vou falar com você. Semana que vem eu passo para vocês a temática. Esse rapaz do posto está meio enrolado, né? Não, eu lembrei que eu tenho anotado aqui. Não, o rapaz do posto tem trabalhado muito, coitado. O Carlos Alexandre vai falar no dia 30 de setembro a busca de sentido na espiritualidade como pilar da promoção de saúde. Olha que temática bacana, né? Ele vai falar no dia 30. Então, a próxima semana, Rafael Lavarini vai falar sobre Paulo e o movimento espírita na atualidade. A Gilsara Calil sobre os trabalhadores da última hora, como proceder. E o Carlos Alexandre, a busca de sentido na espiritualidade como pilar de promoção de saúde. Então, mês de setembro, nós teremos, assim como o Edson nos trouxe a parábola do semeador, assuntos muito interessantes, né? Então, é isso. Ficamos assim, encerrando a nossa atividade de hoje, agradecendo mais uma vez pela presença de todos, muita gratidão a todos que estiveram aqui conosco, né? Então, vamos nesse momento levar os nossos pensamentos a Jesus, em gratidão por essa oportunidade,
Fazendo nesse momento, elevando esses pensamentos ao alto, sentimos esse abraço amoroso, carinhoso, fraterno, desse meigo nazareno, desse mestre querido, que tem tanto amor por nós, que está aqui na Terra desde os seus primórdios, acompanhando cada momento da sua evolução, desde os seus primórdios, passando pelo planeta de primitivo, passando por todo o momento, o período de planeta de provas e expiações, e agora, mais do que nunca, sempre perto de nós, nos trazendo a oportunidade de um mundo melhor. Mas para isso, nós não temos só que contar com essa presença amorosa do Cristo. Nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós transformando o nosso coração numa terra fértil, para que a palavra do Mestre possa multiplicar em nós, fazendo-nos transformarmos, fazendo-nos conter as nossas emoções negativas, as nossas imperfeições. Esse homem velho que ainda teima em habitar em nosso íntimo, com as nossas imperfeições, nos fazendo rememorar encarnações mal conduzidas, onde o nosso livre-arbítrio foi mal usado. E agora, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, diante do Teu amor e da Tua luz, para buscar-te, Senhor, para que venha conosco fazer parte do nosso interior, assim como nos convidastes a sermos acolhedores da Tua palavra, nós também te convidamos a estar conosco, para estar em cada lar, em cada família, em cada coração, em cada um que sofre. E assim, Senhor, diante dessa luz que nesse momento nos inunda, desse carinho que nos afaga, desse abraço que nos aperta, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que nos fizestes e que nos fará, por todo o amor, por toda a paciência, por toda a compaixão com as nossas dificuldades, com as nossas incertezas, com as nossas vicissitudes, com as nossas iniquidades. Jesus, nós queremos estar contigo, queremos absorver desse alimento que nos traz. Somos sedentos de Ti, Senhor. Somos carentes da Tua luz. Perdoa, Senhor, as nossas imperfeições e dá-nos a oportunidade de a cada dia, ao acordarmos e abrirmos os nossos olhos, nós te louvarmos, te honrarmos e te bendizermos. Senhor, muita gratidão por tudo. E que a nossa vida caminhe sempre contigo, sobre as tuas bênçãos de luz. E que teu amor possa aplacar todo o mal desta terra, todos aqueles corações ainda imperfeitos que não abriram para ti. E que possamos, Senhor, deixar que o amor penetre e que transforme, Senhor, porque só o amor é capaz de transformar uma multidão de pecados. Jesus querido, que a tua paz nos envolva, nos restabeleça, nos ampare, nos ilumine hoje e sempre. Que cada coração que sofre, especialmente aqueles que nós temos aqui em nossa relação de pedidos, possa ser, Senhor, nesse momento, visitado, amparado e sustentado pela tua luz. E que a nossa terra se ilumine, Senhor, diante da tua presença. E que alcancemos, Senhor, momentos melhores, mais compreensão, mais perdão, mais entendimento. Que a pandemia do suicídio, que hoje é considerada uma situação gravíssima de saúde pública, possa ser minimizada, Senhor, pela tua luz. Que esses corações que têm ideação suicida possam ter a oportunidade de um atendimento médico, psicológico e, sobretudo, Senhor, um amparo espiritual, fazendo que essas criaturas possam demover dessa ideia,
porque a vida continua, a vida é um dom, a vida é uma dádiva gratificante, Senhor, que recebemos para caminharmos firmes e resolutos diante desse monte da elevação para chegarmos um dia mais próximo dessa perfeição tão desejada. Fica conosco, Jesus, por hoje, agora e sempre. E muita gratidão por tudo e por essa reunião maravilhosa. Que assim seja, graças te damos. Nesse momento, então, pedimos a nossa irmã Paloma que se coloque a postos para a nossa prece de Cáritas e o passe virtual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
a nossa aguinha fluidificada. Muita paz e luz a todos. Que Jesus nos abençoe. Pega água, Gente, Daniel. uma boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez Boa pela noite, presença. pessoal. Temos Boa uma noite noite. muita Boa paz. noite. Foi linda a Boa nossa noite. reunião. Boa Tá noite. bom?